Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu noticiário com informações resumidas e atualizadas. É para você que acessa os meus endereços na internet. Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Vamos à edição do Web Jornal do Paulo Maciel de terça-feira, 20 de julho de 2021. É dia de Santo Apolinário, Santo Aurélio de Cartago, Santa Severa, São Paulo da Espanha e a 16ª semana do tempo comum. A fase da Lua é quarto crescente, estamos no 201º dia do ano. A estação é o inverno e o Dia Internacional da Amizade comemora-se nesta data, 20 de julho. É dia do amigo e Dia Internacional da Amizade. É Dia Nacional do Biscoito. Olha, eu adoro biscoito. E você? Eu gosto muito de biscoito. E você aí que está assistindo ao Web Jornal do Paulo Maciel? Pois é, o dia do biscoito, hein? Dia Pan-Americano do Engenheiro. Deixa eu ver agora alguns dados da economia. Nós temos o salário mínimo nacional, R$ 1.100, taxa Selic 4,25% ao ano, inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 8,35%, segundo informação do Banco Central do Brasil. Olha, tem missa hoje de dedicação da Catedral de Colatina, nesta terça, hein? Na missa das 7 horas do último domingo, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, o padre Irineu Claudino Sales informou sobre uma nova solenidade que acontecerá para os católicos. Será a festa da dedicação da Catedral, que ocorrerá nesta terça-feira, 20 de julho de 2021, às 19 horas, em missa especial pelos 24 anos da dedicação, né? Um processo de dedicação da catedral. No próximo domingo, agora vamos falar do domingo que vem, 25 de julho, haverá a festa dos avós e também dos motoristas. No templo, na catedral, haverá a bênção dos vovôs e das vovós, em homenagem a Santa Ana e São Joaquim, avós de Jesus. Os avós que não puderem ir poderão enviar foto através dos seus filhos ou netos para a bênção sacerdotal. Então, o netinho ou o filho vai levar a foto dos avós e dos vovôs que não, dos avós que não puderem ir. Os condutores de veículos automotores serão abençoados em seus carros, na frente da catedral, logo após a missa. Não sei se é a missa das 7 ou a missa das 9. Acredito que seja depois da missa das 9. Continuam abertas também inscrições para a preparação de padrinhos e madrinhas que irão batizar crianças neste ano, e também para quem vai se casar, inclusive para casais que vivem juntos e querem formalizar o sacramento na igreja. Para este último caso, haverá um casamento comunitário. Tá bom? Você que vive junto há muito tempo e não tem uma união formalizada na igreja, é a sua chance. Inscreva-se, procure a catedral, o telefone é 2102-5010. Anotou aí? Telefone 2102-5010. O código de área aqui, qual é? 27, 0 operadora 27. Ok? Então liga, se você não puder ir à secretaria paroquial, ligue. Ok? Agora vamos um semáforo que foi levado ao chão. Gente, não tá fácil, hein? Poste de aço de semáforo levado ao chão em evento de trânsito. Um poste de aço de semáforo da Avenida Luiz Dalla Bernardina, no centro de Colatina, foi derrubado por um forte choque de um veículo. Na noite de domingo, os sinais luminosos de trânsito
não funcionavam, pois estavam literalmente no chão. À primeira vista, a batida parece ter sido muito violenta e havia inclusive marcas de pneus nas proximidades. O poste fica a pouca distância da Escola Marcelo Correia. Agora, um seguidor dos meus endereços eletrônicos, ele fez um comentário no meu endereço eletrônico, num dos meus endereços, um internauta, né, um seguidor, eu acho que foi o Robson Furlani Auer. Ele disse que foi uma carreta que derrubou o poste ao curvar no local no último sábado, 17 de julho de 2021. Então ele está dizendo isso, eu não tenho certeza, mas vamos dar um crédito ao nosso amigo, ao nosso seguidor, né? Agora, é uma informação importante que eu quero passar para vocês, é sobre o número de sacerdotes, de padres no Brasil. O Brasil possui atualmente cerca de 17 mil padres da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso corresponde a um padre para cada 10 mil pessoas. O número é pequeno para atender a todos os fiéis. Por isso é importante a participação e formação de lideranças leigas na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, é importante a nossa participação. Eu falo nossa porque eu também sou católico, né? E estou lá na igreja participando. Eu sou agente de pastoral, sou animador litúrgico, leitor. Então, eu acho que é importante você que não participa procurar a igreja para participar. Procure informação com algum coordenador de equipe, com o padre Claudino, né, Irineu Claudino Salles, o padre Valdeci Romão. Vai lá, procure. Outra notícia agora, notícia que é lamentável, hein? Vocês viram imagens de algumas universidades brasileiras? Mas parecem uma Cracolândia. É uma pena. Sabe quem disse isso? Foi o Alexandre Garcia, respeitado jornalista, hein? Falando de uma coisa que é muito recorrente em faculdades públicas. Pessoal dependente. Infelizmente, muitos universitários brasileiros que recebem o ensino superior gratuito estão contaminados pela dependência química, dependência de drogas, dependência alcoólica também, e por pensamentos ideológicos destrutivos, marxistas, comunistas, ateus, imorais, antifamília, antivalores, etc. Não são todos, não vamos generalizar. Há professores que também caminham no mesmo sentido, influenciando jovens que, em muitos casos, calcificam o intelecto para o resto da vida. Parece um tipo de lavagem cerebral para o mal. É lógico, então, como eu já disse, que não estamos generalizando. Há bons professores e bons alunos. Vocês podem procurar saber quem é pai, quem é jovem, normalmente o próprio jovem. E os seus pais também, lógico, que tem interesse, porque o jovem está se tornando adulto nesse momento que entra na faculdade, né? Tem que estar de olho. Vamos seguindo, porque é uma constatação isso aqui. Uma constatação em muitas universidades. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna, editado em Vitória, capital do Espírito Santo. Só que é a edição de segunda-feira, e na segunda ele não circula de forma impressa. Esse jornal, durante os outros dias da semana, ele circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias, panificadoras, mas na segunda não. Mesmo assim, eu vou passar as manchetes do jornal do dia 19 de julho de 2021. Curiosidade e mistério sobre o novo milionário ganhador da Mega Sena em Colatina.
Ninguém sabe quem ganhou, mas há muita especulação nos meios eletrônicos. Futebol, Flamengo, show com brilho de Gabigol. Gabigol marcou 3 vezes e comandou a goleada de 5-0 do Flamengo sobre o Bahia no Brasileirão. É uma legenda de fotografia de capa. A coluna do Gilmar Ferreira diz o seguinte: vitória irretocável sobre o Bahia resgata a autoestima do Flamengo para a Libertadores. Empate com sabor de vitória para o Vasco. Morato vibra após fazer gol no fim do jogo. É uma legenda de foto de capa. BR-101 tem 942 acidentes registrados neste ano no estado do Espírito Santo. A rodovia teve, em média, 5 acidentes por dia, com 47 mortes entre janeiro e julho. Principais causas são ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e ingestão de álcool. AT2, vamos ver o que está escrito no AT2. Gosto de pensar nos desafios de hoje. Alguém disse isso, né? Alguém disse essa frase aí, eu não sei quem foi. Pandemia faz cair número de nascimentos. Ferrari de R$1 milhão fica destruída após acidente. Na verdade, ela ficou semi-destruída, né? Não ficou totalmente destruída. Pix vai ter nova função para saque e troco. Agendamento de vacina em Cariacica, na Serra. Vamos a outra notícia, outras informações. Chega de manchete de A Tribuna. Vamos falar sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro volta a despachar no Palácio do Planalto. O presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, em que esteve internado por conta de obstrução no intestino e já encontra-se em Brasília. Ele ficou internado entre quarta-feira e domingo, ou seja, de 14 a 18 de julho de 2021. Inicialmente, foi para a residência do Palácio Alvorada, após a alta, e depois retornou na segunda-feira ao Palácio do Planalto para despachos. Na saída do hospital, Bolsonaro deu entrevista e disse que iria se reunir com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a fim de tratar especificamente da questão da Covid-19. O chefe da nação teve acesso a estudos do Centro de Controle de Doenças, CDC, dos Estados Unidos, e observou que o que mais leva a óbito pelo novo coronavírus é a obesidade. Em primeiro lugar, olha aí, não sabia, hein? Em primeiro lugar, questão de obesidade, ou seja, pessoas que estão acima do peso ideal. E em seguida, vem os casos de pessoas tomadas pelo pavor ou pânico da doença. Aí o próprio Bolsonaro alertou sobre isso no início da pandemia, né, que não deveríamos provocar pânico nas pessoas, temor, medo. Não deveríamos ter provocado esse medo todo na população. E agora temos a constatação de que muitos morrem por causa do pavor, do medo, do pânico, né, da ansiedade. Lideranças religiosas foram prestar apoio e rezar pelo nosso presidente. Entre elas estava o pastor Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, que estava ao seu lado na saída do estabelecimento hospitalar. Agora vamos às notícias aqui do estado do Espírito Santo, de onde eu falo. Eu falo de Colatina, município com 123.400 habitantes, no noroeste do Espírito Santo. Há advogados na mira da justiça. Pelo menos 9 advogados foram alvo de uma operação policial na manhã de segunda-feira, 19 de julho de 2021, na Grande Vitória, Espírito Santo. Mandados judiciais foram cumpridos por suspeitas de participação em atos criminosos. Foram expedidos 37 mandados de prisão contra indivíduos suspeitos de envolvimento na criminalidade. Os advogados são suspeitos de levar recados para detentos no sistema prisional capixaba, hein? Lamentável isso, né?
Lógico que está em investigação, mas já é um indício muito forte. É um indício muito forte. A polícia, quando já faz uma operação dessa, porque tem, né, as comprovações lá dessas ações. Praticamente tem comprovações. Chances para trabalhar. Olha, mais de 1.400 vagas de emprego são ofertadas na Grande Vitória neste início de semana. Em Cariacica, são 542 vagas, inclusive para deficientes, na Agência do Trabalhador Cine. Em Vila Velha, deixa eu ver, na agência do Cine, também tem vagas em Vila Velha, hein? Minha querida Vila Velha. Um abraço para meus parentes aí em Vila Velha, hein? Então, Vila Velha, na agência do Cine, no Shopping Boulevard, no bairro Itaparica. Na Serra, são mais de 600 vagas no Cine. E em Vitória, são 96 vagas no portal Trabalha Vix. Esse portal é do site da Prefeitura Municipal de Vitória, vitoria.es.gov.br. Olha, em Colatina, o Cine funciona na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro da cidade. Há 30 vagas de trabalho nas empresas locais ou da região. Procure o Cine de Colatina, então, no centro da cidade, 30 vagas disponíveis. Ação Social dos Católicos. 500 famílias de Vitória, capital do Espírito Santo, receberam cestas básicas alimentícias através de ação dos católicos ligados à Catedral Nossa Senhora da Vitória, da capital. Como no próximo domingo será comemorado o Dia dos Avós, uma lembrancinha impressa foi distribuída para as famílias também. Agora vamos falar de futebol. Futebol, o pessoal gosta de futebol, é o esporte mais comum no nosso país, mais popular. Então vamos falar do Campeonato Brasileiro. Rio Branco de Venda Nova, que disputa a Série D. Então, na Série D, o Rio Branco de Venda Nova venceu a Caldense por 3-0 na mais recente rodada da competição. O clube do interior capixaba somou 9 pontos. Série B agora, B de bola, tem Náutico líder. Olha, o Náutico lidera invicto a Série B de bola do Campeonato Brasileiro. Houve empate de 1-1 na última rodada em partida contra o Vasco da Gama. Cruzeiro e Botafogo, também pela mesma série, perderam seus compromissos. Agora vamos para a Série A, a série mais importante, é a primeira, né? Como é que a gente fala? Primeira divisão. Na Série A, o Palmeiras lidera o Brasileirão, Verdão na liderança. Em seu último jogo, venceu em Goiás, hein? O Atlético Goianiense por 3-0, goleada. O Flamengo também goleou, hein? Em seu jogo mais recente. Fez 5-0 no Bahia. Gabigol foi o destaque. O rubro-negro, com 2 jogos a menos, é o 6º colocado na Série A. Nesta quarta-feira, amanhã, dia 21 de julho de 2021, o jogo será contra o Defensa e Justiça pela Libertadores. Então o Flamengo joga amanhã pela Libertadores. E o Timão perdeu, hein? O Corinthians perdeu de 2-1 para o Atlético Mineiro. O Fluminense também perde. O Grêmio venceu o Fluminense por 1-0. Agora outra notícia, aula presencial obrigatória, hein? Neste mês ainda. Vai acabar a moleza, hein? Vai acabar a moleza. Atenção, você que está acostumado aí a ficar no bem bom, sem fazer nada, agora vai ter que queimar uns fósforos na cabeça. Queimar aí, botar os neurônios para funcionar, o intelecto para funcionar. Então, a partir do dia 26 de julho, segunda-feira, o governo do estado passará a exigir presença obrigatória dos alunos na escola. Será? Será? Eu pago para ver, hein? Tiros ouvidos em culto assustam moradores e jovem é morto na rua. Onde foi isso?
Vila Velha? Foi em Vila Velha? Foi na cidade de Canela Verde, meu Deus do céu, vamos lá. Olha, eu vi o vídeo, tem um vídeo sobre isso na internet, tem um vídeo mostrando essa situação. Disparos de arma de fogo assustaram fiéis que participavam de um culto numa igreja protestante em Vila Velha na noite de domingo, no bairro Sagrada Família, por volta das 21 horas. Os estampidos das balas fizeram adultos e crianças deixarem seus assentos atemorizados. Dentro da igreja eles ficaram atemorizados só pelo barulho lá fora. Um jovem da região foi assassinado na rua e uma moça foi vítima de bala perdida. Os atiradores fizeram os disparos de dentro de um veículo automotor e depois fugiram. Minha Nossa Senhora, hein? Foi no bairro Sagrada Família. Menina morre ao cair de bike. Lamentável esse caso, hein? Nossos sentimentos à família. Uma menina de 10 anos morreu ao cair de uma bicicleta no município de Rio Bananal, no norte do Espírito Santo. Foi na comunidade rural de Panorama. Ela descia de um morro, né? A menina descia de um morro. Seu prenome era Emily. A tragédia gerou muita comoção entre os habitantes da região, pois a criança era bastante prestativa. O sepultamento foi realizado no domingo, 18 de julho de 2021, após ser encaminhado para o Serviço Médico Legal de Colatina para medidas legais, né? Pois é, o corpo teve que ser encaminhado para Colatina, a fim de liberar, né? Quer dizer, o médico legista faz o seu trabalho e depois o corpo, né? O corpo é liberado para o enterro. Orientação do CCZ a não alimentar pombos. É isso mesmo? É o biólogo Júlio Cola, do Centro de Controle de Zoonoses de Vila Velha, Espírito Santo, explicou que por que a orientação da prefeitura é não dar comida aos pombos. É não dar comida aos pombos. Isso é para evitar a transmissão de doenças. Então eles podem se procriar, os animais podem se procriar além do normal, e se estiverem doentes, prosseguem com o mal e podem transmiti-lo. As aves aparecem mais nos locais onde há pessoas, pois normalmente elas estão com alimentos. Essas pessoas utilizando alimentos, as aves vão aparecendo. O mais problemático é que os animais comem lixo também. O pombo foi trazido para o país como pombo-correia. Pombo-correia não, pombo-correio. Então, os pombos foram trazidos para o Brasil como pombo-correio, para fazer o transporte de mensagens. Olha que coisa interessante. E no ambiente natural, eles se alimentam de vermes e frutas. Aí na cidade, o pessoal coloca qualquer comida. Não alimentar e informar a ouvidoria pelo telefone 162 sobre os problemas causados pelas aves são algumas orientações para você que mora em Vila Velha. Então, não alimentar e se tiver problemas com pombos, porque os dejetos deles são corrosivos. Às vezes eles entram naquele espaço aberto para o ar-condicionado. É terrível. Então, transmitem doenças, os dejetos são corrosivos. Qualquer coisa, liga aí para 162 e não alimente, segundo o biólogo Júlio Cola. Agora tenho aqui empresas não tem outro caminho senão a tecnologia. Você sabia disso? O empreendedor Vitor José disse que ninguém pode ficar de fora das tecnologias, pois as crianças já nascem hoje em dia diante dessa parafernália eletrônica. Tablet, celular, TV digital. Então as crianças já nascem com isso. As pequenas empresas já estão se ambientando com a transformação digital, mas a maioria ainda não sabe como usar dados das redes sociais. O especialista Igor Calvet disse que tem que haver mudança na cabeça daqueles que operam nas empresas. Tem também os notebooks que estão aí nas residências, nas empresas,
nas repartições públicas. Então a criança já está sempre olhando esses objetos. Olha, as crianças estão muito espertas hoje em dia, né? Eu converso com muitas crianças nas ruas, né? Converso com os pais, com as crianças, e elas estão muito espertas. Meu Deus do céu, que diferença do meu tempo de criança. Acidente com automóvel Ferrari. Olha, muitos curiosos foram ver o acidente que aconteceu com um automóvel Ferrari avaliado em mais de R$ 1 milhão. O modelo de 2012 pode alcançar a velocidade de até 310 km por hora. Hein? Não houve vítima. Esse acidente ocorreu no bairro Jardim da Penha, em Vitória, no último fim de semana, provavelmente no sábado, 17 de julho de 2021. O proprietário do carro não foi encontrado no local do desastre, mas o seu amigo, que seria um empresário de 30 anos de idade, foi levado para a delegacia, assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Parece que foi por desacato. Parte do automóvel ficou presa em uma árvore. 2 resgatados e um morto nas águas. Olha, mesmo estando no inverno, nessa estação do ano do tempo frio, tem gente se banhando no mar ou em lagoas. 2 homens foram resgatados pelo helicóptero do Notaer no sábado, 17 de julho de 2021, na localidade de Praia Grande, em Fundão, no Espírito Santo. Eles foram salvos quando se afogavam. Olha, gente, estavam na praia, eu conheço a Praia Grande, né? Em Fundão, já frequentei. Eles foram salvos quando se afogavam. Já em Aracruz, no litoral norte espírito santense, um homem morreu numa lagoa. Ele não teve a mesma sorte de ser resgatado, infelizmente morreu em Aracruz. Só que foi numa lagoa e não numa praia. Lamentamos, né? 3 mortos carbonizados em Ibatiba, município do sul do Espírito Santo. Vamos lá, na BR-262 em Ibatiba, no sul do Espírito Santo, 3 pessoas morreram carbonizadas no último fim de semana na colisão de uma carreta e um automóvel, que pegou fogo. O motorista do caminhão nada sofreu. Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal, DML, de Vitória. A ocorrência se deu na manhã de sábado, 17 de julho de 2021, e até o início da tarde de segunda-feira, dia 17 de... Segunda-feira foi dia 19 de julho, os cadáveres ainda não haviam sido identificados. Meninas levam um susto em parque de diversões, mas nada grave aconteceu. Ainda bem, graças a Deus. Então, é uma notícia mais amena. Uma família passou por um susto no parque de lazer do município de Nova Venécia, cidade do norte do Espírito Santo. Uma das cadeiras do brinquedo conhecido como Sombrinha se soltou e as meninas que estavam sentadas foram arremessadas. A solda teria quebrado de dentro para fora do brinquedo e por isso não foi identificada anteriormente, segundo o representante da empresa de diversão. As 2 meninas foram encaminhadas para um hospital com pequenas escoriações e depois liberadas. Os responsáveis pelo parque fizeram a interdição momentânea a partir do momento da verificação do problema. O parque tem mais de 30 anos de existência e ficou há cerca de 1 ano sem funcionar por causa das restrições sociais, culturais e econômicas impostas por governadores e prefeitos durante a pandemia. O acidente aconteceu na noite de sábado e o parque continua liberado, mas o brinquedo, a princípio, deverá passar por manutenção. Agora, sim, eu queria falar para vocês que na segunda-feira eu me alimentei com uma papa caseira, uma papa que eu mesmo fiz. Não ficou tão saborosa como aquela que tem uma massa fininha, né? Mas deu pro gasto, hein? Eu comi bem. Foi na segunda-feira.
né? Eu fiz uma pequena papa caseira. Eu peguei o milho com a espiga e tudo, tirei os grãos, cortei com a faca os grãos, depois bati no liquidificador, bati bem para ficar, né? Só que não ficou tão fininha, a massa não ficou tão fininha como eu esperava, não. Depois eu cozinhei na panela antiaderente. Não coloquei leite, deveria ter colocado leite, não coloquei água. Talvez por isso não ficou tão gostoso. Ao fim do processo, eu espalhei por cima um pouquinho de canela. E eu adocei não com açúcar, mas com adoçante mesmo. Então foi na segunda-feira que eu fiz essa papinha, né? É porque no fim de semana eu comi muita coisa. Né? Eu almocei 2 vezes no domingo. Quer dizer, fim e início da semana, já que o domingo é início da semana. Então, no domingo, eu fui almoçar na casa da minha terceira mãe, a Zia. De lá, passei na casa da minha mana caçula, a Mary. E lá tinha churrasco. Então, eu almocei na terceira mãe, fui para minha mana, a caçula, comi churrasco. Meu Deus do céu. Aí, na segunda-feira, eu fiz uma papinha para mim, uma papa de milho, milho verde. Semáforo vai ao chão, já falei sobre essa notícia. Agora temos aqui presidente de volta a Brasília também, já falei, né? Ele voltou para Brasília, presidente Jair Bolsonaro. Inclusive o hospital da Nova Star, ele divulgou uma nota. Vamos ver a nota divulgada pelo hospital. Você fica curioso para saber como é que é uma nota hospitalar? Pois é, a nota é assinada pela equipe médica que acompanha o presidente desde o dia 14 de julho, quando ele foi internado. O presidente estava internado para tratar de uma obstrução intestinal. De acordo com o comunicado, Bolsonaro seguirá com o acompanhamento ambulatorial pela equipe médica assistente. Vamos passar a íntegra da nota? Vamos lá. Abre aspas. O senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, teve alta hoje. Hoje foi sábado, né? Acredito que tenha sido sábado ou domingo, não me lembro. Peraí, deixa eu ver se foi sábado ou domingo. Foi no domingo, né? Foi domingo. Então vamos lá. O senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, teve alta hoje do Hospital Vila Nova Star, da Rede DOR. Ele estava internado desde a quarta-feira, 14 de julho, para tratar um quadro de suboclusão intestinal. Ele seguirá com acompanhamento ambulatorial pela equipe médica assistente. Direção médica responsável, Dr. Antônio Luiz Vasconcelos Macedo. Cirurgião-chefe, Dr. Ricardo Camarinha. Cardiologista do presidente, Dr. Leandro Echenique. Clínico e cardiologista, Dr. Antônio Antonieto. Diretor médico do Hospital Vila Nova Star, Dr. Pedro Henrique Loretti. Diretor-geral do Hospital Vila Nova Star. Então, é a informação, boletim oficial. Dadá Maravilha na TV Brasil. Olha, tinha tempo que eu não via o Dario. Eu lembro do Dario quando ele jogou no Flamengo, quando ele participou da seleção também. Não foi uma participação brilhante na seleção, mas no Flamengo ele foi muito bem. Dadá Maravilha. Ele é muito espirituoso, jocoso, né? Gosta de fazer humor. Dadá Maravilha esteve na TV Brasil no último domingo, dia 18 de julho de 2021. O ex-jogador Dario, ou Dadá Maravilha, aos 75 anos de idade, foi entrevistado no programa Mundo da Bola da TV Brasil, na noite de domingo, 18 de julho de 2021. Dario disse que estava triste e esquecido na pandemia.
e agradeceu pela lembrança do seu nome. Obrigado por me entrevistar. Não deixem esquecer Dadá. Obrigado e um abraço para o Gerson. O Gerson é ex-jogador da seleção brasileira e é meu ídolo também. Fecha aspas. Né? Foi o que disse o Dario. Dario disse que o melhor goleiro que ele conheceu foi Raul, do Cruzeiro. E o seu gol mais bonito foi feito nele, de bicicleta, num jogo Atlético Mineiro e Cruzeiro. Ao tecer comentários sobre outro jogador, Dario revelou que certo dia seu telefone tocou e do outro lado da linha estava Túlio, o jogador Túlio. O atleta ligou a fim de pedir autorização para acrescentar Maravilha no seu nome. É por isso que depois o Túlio passou a ser Túlio Maravilha. Dadá, obviamente, autorizou, né? Zico foi um dos entrevistados no programa da TV Brasil que falaram sobre a história de Dario. O Zico, inclusive, que foi ídolo do Flamengo, informou que no início da carreira, o nome do septuagenário Dadá Maravilha, o nome dele era Dário, não era Dario, não era Dário. Depois, né, o próprio Dário fez alguma mudança lá para Dario. Acho que ele achou a sonoridade melhor, né? É mais sonoro o nome. Bem, vamos falar sobre o novo ensino médio ou não? Não, o novo ensino médio vai ficar para amanhã. Depois eu tenho que falar sobre o novo ensino médio. Porque eu já falei na edição de quando que eu falei? Foi de segunda-feira, eu não me lembro agora. Mas eu vou falar de novo, porque é algo que vai acontecer ainda. Agora eu tenho que falar sobre o torneio de tênis em Colatina, que será hoje. Tem aí, então, a Taça Cidade de Tênis de Colatina. No ano do centenário do município, o Complexo Esportivo da Avenida Senador Moacir Dalla, na Beira Rio também, conhecido como Beira Rio, receberá 60 atletas nas disputas das categorias masculina e feminina. A cerimônia de abertura e a rodada inicial, a primeira rodada, serão nesta terça-feira. Olha aí, hoje é uma grande medida, uma grande opção, uma grande atração aí, cultural, esportiva. Hoje, dia 20 de julho, às 18 horas, então, partida de tênis, abertura dessa competição de tênis em Colatina. Vamos a outra informação. Deixa eu ver se tem tempo, né? Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Eu fico preocupado com o tempo. Nós que atuamos na internet, nós temos que o tempo todo ficar preocupado como é que está o nosso espaço, né? Para falar alguma coisa, para transmitir alguma coisa. Vamos ver agora, prêmio para colatinense. Vamos tocar um pouquinho nesse assunto aqui, porque é o assunto dos últimos dias no Espírito Santo, hein? Mega Sena para uma aposta de Colatina. Pois é, uma aposta de Colatina é a única ganhadora de mais de 76 milhões de reais na Mega Sena. O concurso número 2.391 da Mega Sena teve uma aposta vencedora e o prêmio é de 76.237.000. Eu só queria 237 mil. Tava bom demais. Brincadeira, né? Dinheiro não é tudo na vida. A gente brinca porque realmente é um prêmio muito grande. 76.237.205,10. O ganhador ou ganhadora, a gente não sabe, é de Colatina, meu município base de trabalho. Colatina tem 123.400 habitantes, segundo o censo do IBGE 2020. Nos comentários dos internautas, muito se especulou nos últimos dias sobre quem seria o ganhador do prêmio. Dizia-se até que poderia ser uma aposta da família de um garçom, do estabelecimento do bairro Honório Fraga. Depois falaram de outro bairro, falaram tanta coisa. O sorteio ocorreu no sábado, dia 17 de julho. Com 5 acertos, quem fez 5 dezenas vai levar 32 mil reais. Quem fez 4 dezenas fica com 661 reais. As dezenas sorteadas nesse concurso foram 05,
08, 13, 27, 36 e 50. A estimativa de prêmio para o concurso número 2392, que será sorteado nesta quarta-feira, é de R$ 2.500.000. A arrecadação total do teste do último sábado foi de R$ 107.525.155,50. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50 e pode ser feita até às 19 horas do dia do sorteio nas casas lotéricas ou no site da Caixa Econômica Federal. Temos aqui mais alguma complementação dessa notícia. A aposta ganhadora foi com apenas 6 dezenas, olha só, R$ 4,50. A pessoa gastou para ganhar R$ 76.237.205,10. Olha só, gente. É pura sorte mesmo. Não tem lógica isso. Não adianta matemáticos ficarem falando isso e aquilo, né? Pura sorte. Gastou apenas R$ 4,50 o Felizardo aí. Ele jogou na loja chamada Casa Lotérica Esplanada, situada na Avenida Ângelo Gilberti, no bairro Esplanada, no centro de Colatina. A loja é de propriedade do empresário Jerônimo Bertolo Neto. O prêmio da Mega Sena possibilita a aquisição de 835 veículos automotores de 91 mil cada. Já pensou? 835 carros, 76 apartamentos de luxo de mais de 1 milhão cada um. Gente, é um dinheirão mesmo, né? Se souber administrar, vai ficar bem. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque eu já disse aqui e vou repetir. Conforme uma música de muito sucesso, dinheiro na mão é vendaval, né? E o dinheiro também, às vezes, atrai a cobiça. Então, nós temos que ficar, né, sóbrios, com autodomínio, equilíbrio, para não ter problemas. Mas eu acho muito difícil também a pessoa ganhar um dinheiro desse e ainda ter problemas, né? O governo do estado do Espírito Santo já divulgou o mapa Covid desta semana e ele está vigorando, hein? Foi na última sexta-feira que foi divulgado o novo mapa. São 78 municípios capixabas no risco leve, no risco baixo. Olha, não, 78 são os municípios no número total. 72 estão no risco leve, risco baixo. 72, a grande maioria, né? E 6 estão no risco moderado, quer dizer, também estão numa boa situação. Risco moderado também é uma boa situação em relação à pandemia do novo coronavírus. E não há municípios classificados no risco alto, que bom. Então, 72 no risco baixo e 6 no risco moderado. Parabéns aí às prefeituras pela sua atuação, parabéns ao governo do estado pela atuação também nesse setor, parabéns ao governo federal do presidente Jair Bolsonaro através do Ministério da Saúde, né, chefiado pelo ministro Marcelo Queiroga, e que antes teve o general Eduardo Pazuello. Parabéns, porque nós estamos avançando de uma forma muito célere essa vacinação no Brasil, e o Brasil está entre os 5 do mundo, entre os 5 países do mundo que mais vacinam. Gente, é algo que nós temos que nos orgulhar, nós brasileiros. Eu me sinto ótimo, principalmente porque eu não vejo jornal esquerdofrênico. Se eu vejo notícia esquerdofrênica, eu mudo de canal. Então não vai derrubar a minha imunidade, né? Não vai, porque notícias negativas, elas servem para fazer mal à mente das pessoas. Notícias negativas, destrutivas, derrotistas. Então elas reduzem a imunidade da pessoa. Agora deixa eu falar para vocês, eu tenho tempo ainda? Pelo amor de Deus, eu acho que eu não tenho mais tempo, né? Não vai dar mais, ou vai? Mais uma notícia só. Mais uma notícia, eu acho que vai dar. Não, os municípios
não preciso falar, só vou falar os municípios que estão no risco moderado, porque o restante, todos os outros estão no risco leve, no risco baixo. Moderado estão Alegre, Divino de São Lourenço, Ecoporanga, Ibitirama, Iuna e Mantenópolis. Então, são 6 no risco baixo, Alegre, no risco moderado, Alegre, Divino de São Lourenço, Ecoporanga, Ibitirama, Iuna e Mantenópolis. Os outros todos no risco leve. E o risco moderado também é uma boa situação, né? Então já passou, acho que aquela neura toda. Olha, eu vi tanta gente doente. Quase que eu adoeci também, quando eu comecei a ver esses noticiários falando todo dia sobre Covid, todo dia. Pessoal negativista, meu Deus do céu. Tem uns repórteres aí que são meus colegas, que eu respeito muito, mas eu tenho minha opinião. Respeito, mas não adiro. Eu não vou aderir àquilo que eles, às pautas deles. Tem uns que são negativistas demais, só falam coisa ruim, mesmo melhorando a situação, eles continuam falando, olha, mas cuidado, olha, meu, pelo amor de Deus, pô, quer matar o pessoal mais do que já mataram, pô? Chega de neura, por favor, né? Não sei se eu tenho tempo, eu acho que eu não tenho mais tempo. Então, vamos chegando ao final, então, do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta terça-feira. Eu vou falar mais uma vez aqui para você que hoje tem, então, uma missa especial de 24 anos de dedicação da Catedral ao Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus é o nome da nossa catedral, que foi anteriormente Matriz, depois passou a ser Catedral, com o advento da Diocese de Colatina, que engloba 17 municípios da região interiorana do Espírito Santo. Shalom Adonai, a paz de Deus para todos vocês que acessam meus endereços na internet, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Minha saudação a todos, fé, esperança e amor. Amor, caridade. É uma recomendação de São Paulo Apóstolo. E é válida para todos.